Bom dia, pessoal. Aqui é o Ailton, sou simplificador de matérias exatas. Hoje estarei dando uma simplificada nas equações de segundo grau. Para ser equação de segundo grau, é necessário que o maior grau do x, ou seja, o número que ele está elevado, seja 2. Para ser uma equação de segundo grau, nós vamos ter que ter o x ao quadrado aqui, ser o maior grau de x. O importante para sempre resolver uma equação de segundo grau, ou mesmo uma função de segundo grau, é nós sabermos os coeficientes que acompanham as variáveis. Por exemplo, aqui, ó, o número que acompanhar o x ao quadrado sempre vai ser o símbolo dele, vai ser o a. O número que acompanhar o x, sempre o símbolo dele vai ser o b. E sempre o número que estiver sozinho, que não tiver nenhuma variável, nenhuma letra com ele, vai ser o c. Isso sempre para a gente resolver uma equação de segundo grau. Ela pode ser tanto com sinal positivo ou negativo. O sinal pode variar, mas o símbolo dos números que acompanham as variáveis nunca vai mudar. Sempre que tiver com x ao quadrado vai ser o a, sempre que tiver com x sozinho vai ser o b, e sempre o número que estiver sozinho, sem nenhuma letra, vai ser o c. Pode variar também da gente termos a equação de segundo grau completa ou incompleta. Sempre que a gente tiver os três termos a, b e c, é uma equação de segundo grau completa. E quando a gente tiver apenas dois desses termos, sendo que sempre vamos ter o a, vai ser uma equação de segundo grau incompleta. Pode faltar o b, pode faltar o c, ou pode faltar os dois, mas sempre vai ter o a com x ao quadrado. E aí vai ser uma equação de segundo grau incompleta. Ó, nesse primeiro caso a gente tem aqui ó, o a com x ao quadrado e o bx. Está faltando o c. É uma equação de segundo grau incompleta. Ou nós podemos ter também o a com x ao quadrado e o c. Também é uma equação de segundo grau completa. Incompleta. Desculpa. Exemplos. Eu vou colocar um exemplo aqui para resolver que fica mais fácil e aí eu já posso ensinar para vocês como resolver uma equação de segundo grau. Sempre que você tiver uma equação de segundo grau ou também uma função de segundo grau, que você quiser saber as raízes da função de segundo grau, é só igualar ela a zero. Quando a gente iguala a equação ou a função a zero, nós descobrimos quando que o valor que nós colocar aqui em x vai zerar essa conta. Então nós vamos saber quando que o x vai estar no eixo zero. Então vamos colocar aqui, ó. Para resolver a equação de segundo grau completa, nós usamos a forma de Bhaskara. Sempre que for uma equação de segundo grau, tem outras maneiras, mas o mais fácil que dá o resultado certo, com o sinal certinho, é a equação de Bhaskara. Então, a forma de Bhaskara quer dizer o quê? Que é menos b mais ou menos raiz do delta dividido por 2a, onde o delta vale b ao quadrado menos 4ac. Vamos resolver essa conta utilizando a forma para vocês verem. Ela é simples, é um pouquinho trabalhosa, mas é simples de fazer também. O importante é sempre separar os nossos coeficientes, o a, o b e o c. Vamos separar eles aqui. Ó. O a é o número que acompanha o x ao quadrado. Então, para o nosso caso aqui, como não tem nenhum número aqui na frente, na verdade tem, a gente não aparece aqui porque é o 1. Então, quando não tiver, for diferente aqui não aparecer nada, é porque é o 1. Então, no nosso caso, o a é igual a 1. O b é quem acompanha o x, então no nosso caso é o menos 3. O sinal sempre acompanha o coeficiente. Então vamos lá. O c é o número sozinho, que está sem incógnita, então vai ser aqui o nosso menos 10. Tendo separado os coeficientes, fica fácil. Agora é só montar nas fórmulas. A gente começa resolvendo o delta, depois resolve a fórmula de Bhaskara. Vamos lá para o delta? Ó, o delta vai ser igual ao b, que é o nosso menos 3, elevado ao quadrado, menos, que é da fórmula, o 4, que é da fórmula, vezes o a, que a gente separou aqui, que é o 1, vezes o c, que a gente separou aqui, que é o menos 10. Vamos resolver aqui agora essa continha. Menos 3 ao quadrado é igual a 9. Agora do lado de cá a gente tem uma jogadinha de sinal, ó, menos com menos é mais. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 10 é 40. Então, o delta é igual a 9 mais 40, 49. Agora que nós temos o delta, podemos responder aqui a fórmula de Bhaskara. Vamos colocar aqui o menos, que é da fórmula, e vamos puxar o nosso b, que é separado, que é o menos 3. Eu vou colocar um parênteses para separar os dois sinais. Mais ou menos, raiz do delta, que a gente achou aqui, que é o 49. Tudo isso dividido por 2, que é da fórmula, vezes o a, que é o nosso 1,
que a gente já tinha separado aí. Vocês viram que separando aqui os coeficientes é só substituir a forma? Fica bem fácil de resolver. Agora vamos fazer essa conta aqui. Ó. Vamos fazer um x que a gente chama de x', utilizando um sinal positivo, e um x duas linhas utilizando um sinal de negativo. Vamos começar com o sinal de positivo. Menos com menos, mais, então aqui fica 3. Vamos começar pelo sinal de mais. Raiz de 49 é o 7. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, 2. Então 3 mais 7 é igual a 10. Dividido por 2 é igual a 5. Eu vou fazer o x duas linhas utilizando o sinal de negativo. Então vamos lá. Menos com menos, positivo 3. Então agora vamos utilizar o de menos. Raiz do 49, que é o 7. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então vamos lá. 3 menos 7 dá menos 4. Dividido por 2 dá menos 2. Prontinho, pessoal. Aqui a gente achou o x', o x duas linhas. Que é a resposta para a nossa equação de segundo grau. Que é para quando colocar o valor 5 no lugar de x, ou o valor menos 2 no lugar de x, essa continha vai zerar. Essas são as raízes da função de segundo grau. Sempre que precisar achar a raiz da função de segundo grau, é também achando o x' e o x duas linhas. Eu vou colocar um outro exemplo para ficar mais claro. Vamos lá, com uma equação de segundo grau completa. Vamos igualar a zero. Vamos utilizar a forma de Bhaskara e a forma do delta para a gente poder colocar aqui dentro da raiz. Vamos separar nossos coeficientes. Nós temos o a, que é quem acompanha o x ao quadrado, que nesse caso é o 4. Temos o b, que é quem acompanha o x, que nesse caso é o menos 4. E temos o c, que é o número que está sozinho, que não tem nenhum incógnito com ele. Então vai ser o 1. Então vamos colocar aqui delta é igual ao b, que a gente separou aqui, que é o menos 4. Vamos elevar ele ao quadrado. Colocar o menos, que é da forma. O 4, que é da forma. E agora vamos colocar vezes o a, que a gente separou aqui, que nesse caso é o 4. Vezes o c, que nós separamos aqui, que nesse caso é o 1. Pontinho. Agora vamos resolver essa continha aqui. Delta é igual a 4 ao quadrado menos 4 ao quadrado é igual a 16. Menos 4 vezes 4, 16. 16 vezes 1, 16. Delta é igual a 16 vezes 16 é 0. Nesse caso, nosso delta deu 0. E isso pode acontecer, não tem problema nenhum. No caso de delta for 0, a gente vai jogar o 0 aqui dentro da raiz. Então, vamos continuar. Para resolver a forma de Bhaskara, eu vou colocar primeiro o menos, que é da fórmula. Vou puxar o b, que é o nosso menos 4 aqui. Vou colocar o parênteses para separar os sinais. Mais ou menos raiz do delta, que é o 0 que a gente achou aqui. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. A gente separou aqui é o 4. Agora vamos fazer o x', que é uma conta com sinal positivo. Então vamos lá. Menos com menos, 4 positivo. Vamos usar o sinal de mais. Raiz de 0 é 0. Tudo isso dividido por 2 vezes 4, que é igual a 8. Vamos lá. 4 mais 0, 0. Dividido por 8 dá 4 oitavos. Como é número quebrado, vamos deixar em fração mesmo. Não tem problema se terminar em fração. Vamos fazer agora o x duas linhas, que vai ser a mesma conta, só que usando aqui o sinal de negativo. Então vamos lá. 4, porque menos com menos é positivo, 4 positivo. Utilizar o sinal de menos agora. Raiz de 0, que é o 0, tudo isso dividido por 2 vezes 4, que é 8. Então, 4 menos 0 é 4. Vai ficar 4 oitavos. O x' e o x duas linhas, nesse caso, deu igual. Sempre que o delta for 0, o x' e o x duas linhas vai ser igual. Isso vai ser sempre. Toda vez que você tiver o delta igual a 0, você já vai saber que o x' e o x duas linhas vai ter o mesmo valor e mesmo sinal. Agora eu vou usar aqui, para exemplo, a equação de segundo grau incompleta, que é no caso que a gente tem o a e o c. Todas as equações dá para resolver por Bhaskara. É só no lugar do que faltar, por exemplo, nesse caso falta b, colocar 0 no lugar do b. Só que não precisa, tem um jeito mais fácil de resolver. Cada uma tem um jeito. A completa dá para fazer por Bhaskara.
A incompleta, no caso, que você tenha o A e o C, é só isolar o X. É o jeito mais rápido e mais fácil de fazer, isolando o X. Então vamos deixar aqui, ó. 2x ao quadrado menos 8 é igual a zero. Vamos jogar, deixar o 2x do lado de cá, 2x ao quadrado, colocar o sinal de igual e passar o 8 para o outro lado, que ele não tem incógnita nenhuma, a gente joga ele para o outro lado. Ele está negativo, a gente passa ele como positivo. Agora, nós temos o 2x ao quadrado é igual a 8. Esse 2 que está multiplicando, como que a gente faz? Joga para o outro lado, dividindo ele. Então, vamos fazer aqui, x ao quadrado é igual a 8 dividido por 2 é igual a 4. Pronto, quando a gente chega nesse caso aqui, nós temos x ao quadrado é igual a 4. Qual que é o importante? É sempre que a gente tiver o x ao quadrado ficar igual ao número, a gente tem que passar o quadrado para o outro lado. Primeira coisa que nós temos que lembrar, sempre que jogar o quadrado para o outro lado da equação, o sinal vai ficar mais e menos, porque vai ter um valor, o mesmo valor, um com sinal de positivo, um com sinal de negativo. Depois nós passamos o quadrado para o outro lado. Como que a gente passa o quadrado para o lado? Todo expoente que passa para o outro lado da igualdade passa como raiz. Nesse caso, como é um 2, a gente joga ele para lá e ele vira uma raiz quadrada. Então vamos resolver aqui. X é igual a mais ou menos, raiz quadrada do 4 é igual a 2. Então quer dizer que nós temos um x', que é o 2 com sinal positivo, e um x, duas linhas, que é o 2 com sinal negativo. Essa é a mais simples de resolver, pessoal. É só isolar o x. Eu vou fazer mais um exemplo para ficar mais claro. Então vamos lá. X ao quadrado menos 6 igual a 0. Agora vamos começar a isolar o x. Vamos deixar o x ao quadrado do lado de cá e jogar o 16 para lá. Que ele está negativo, eu passo para o outro lado positivo. X ao quadrado igual a 16. Então agora vamos jogar o quadrado para o outro lado. Para jogar o quadrado para o outro lado, a primeira coisa que nós temos que lembrar é tem que colocar o sinal de mais e menos. Depois que colocar o sinal de mais e menos, vamos jogar o quadrado para o outro lado. Toda vez que joga o expoente para o outro lado, vira raiz. Como o expoente é quadrado, vira raiz quadrada. Então, x é igual a mais e menos raiz de 16, que é o 4. Então, nós temos um x' que é igual a 4 e um x, duas linhas, que é igual a menos 4. Bom, pessoal, agora eu vou utilizar um exemplo para a gente resolver, onde a gente tenha o A e o B. O A e o B. Para resolver, sempre que tiver o A e o B, é o mesmo jeito de resolver, pessoal. Dá para resolver por basta, é só colocar C no lugar de zero, mas tem um jeito mais fácil de resolver, que é usar esse mecanismo aqui. Ó. Vamos igualar a zero, certo? E agora, como a gente tem x nos dois termos da conta, o que a gente faz? Nós vamos deixar x ao quadrado mais 2x igual a zero, a gente coloca um parênteses para separar eles. Depois que a gente colocou o parênteses, a gente agora vai tirar um x de cada um para fora, vai colocar um x em evidência. Então vamos lá. Ó. Eu vou pegar um x do x ao quadrado e jogar aqui para fora, certo? Ficou só x, que é x ao quadrado, tirou um x para fora e ficou só x. Esse x que acompanha o x ao quadrado é o mesmo x que acompanha o 2, então eu vou tirar ele para fora também. Tira o x para fora, só fica o 2. Isso daqui acontece porque a evidência, na verdade, é distributiva ao contrário. Se nós tivéssemos que fazer uma distributiva, nós temos que multiplicar esse termo de fora pelos dois de dentro. Para fazer evidência, a gente pega e puxa para fora o mesmo termo de cada um. Então vamos lá. Depois que a gente fez a evidência, fica facinho. Sempre esse x que está lá de fora é zero. Por quê? Qualquer número multiplicado por zero é zero. Então se eu multiplicar tudo isso por zero, vai dar zero. Então sempre que tiver aqui, que for o A e o B, sempre que a gente colocar em evidência, o x que sair para fora ele já vai ser zero. A gente pode falar que o x' é igual a zero. O outro x é o número que a gente coloca aqui dentro do parênteses para zerar essa conta. Então, ó, a gente tem x mais 2. Para mim colocar o número que eu posso colocar aqui para zerar essa conta, se aqui é mais 2, eu vou colocar o menos 2. E aí, menos 2 mais 2 é igual a zero. Então, a gente já sabe que o x duas linhas é igual a menos 2. Você viu, pessoal? É muito mais simples que resolver por forma de Bhaskara. Vamos fazer mais um exemplo para ficar claro. Nós temos o A e o B, vamos igualar a zero. Vamos copiar a conta com A e com B e vamos colocar um parênteses para separar os dois. Agora colocou o parênteses, vamos colocar o x em evidência. Vamos tirar o x do x ao quadrado
E aí ele fica só x, e vamos tirar o x que acompanha o 8. Que aí fica só 8. Depois que fez a evidência, fica fácil, porque sempre esse x está em evidência. Ele está aqui fora, ele é igual a zero. E o x que está aqui dentro do parênteses vai ser o número que a gente coloca para zerar a conta. A gente tem x menos 8. O número que a gente coloca aqui para zerar essa conta vai ser o 8. E 8 menos 8 é igual a zero. Então, nosso x' é zero e nosso x duas linhas é igual a 8. Bom, pessoal, eu mostrei para vocês como resolver a equação de segundo grau, tanto completa, que a gente resolve por forma de Bhaskara, tanto com o A e com o C, que a gente isola o x, e agora com o A e com o B, que é quando a gente coloca o x em evidência. Então é bom que vocês estudem bem essa parte, saibam como resolver a equação de segundo grau, porque vai usar muito em função, vai usar muito para resolver problemas, então é sempre bom vocês terem esse entendimento de resolver a equação de segundo grau. Certo, pessoal? Então, até mais. Eu agradeço por mais uma vez que vocês estão assistindo esse vídeo. E qualquer dúvida, qualquer exemplo que vocês queiram ver, pode colocar aqui embaixo no canal. Eu estarei respondendo para vocês. Até o próximo vídeo e muito obrigado.